Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai passear pelo Uberaba, um bairro que faz divisa com São José dos Pinhais, com Jardim das Américas e com outros bairros aqui de Curitiba como o Guabirotuba. Mas antes, aquele recadinho de praxe, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e claro, já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. A gente está aqui, então, no Uberaba. Eu quero só mostrar para vocês aqui, ali atrás, a gente tem a Avenida das Torres e a gente vai falar daqui a pouquinho por que esse lugar é tão importante para a constituição do bairro. Mas vamos lá, passear um pouquinho. Olha só. Então, quando a gente fala no Uberaba, assim como o Jardim das Américas, que a gente mostrou recentemente, a gente precisa falar da Fazenda Cajuru, que foi um importante ponto de formação dessa região. Ali na fazenda tinha toda a questão do gado e também da pastagem, que depois, como a gente comentou, seria importante também para fornecer material para as fábricas de colchões. E o Uberaba, assim como outros bairros de Curitiba, fizeram parte da primeira divisão de bairros, de quarteirões da cidade, que aconteceu ali em 1854. O Mercês, por exemplo, Santa Felicidade também, nasceram assim. E desse quarteirão, desses 27 primeiros quarteirões, se começou essa subdivisão, então, do que a gente conhece hoje como a cidade de Curitiba. E Uberaba, ele é muito importante também, porque depois a gente vai ver lá na frente, ele era uma parte fundamental para a circulação econômica da cidade. Por quê? Porque na Avenida Salgado Filho, que a gente vai chegar nela depois ali adiante, ficava a estrada que ligava Curitiba a São José dos Pinhais, e era também na Salgado Filho, mas daí lá para o Guabirotuba, que ficava o matadouro municipal, que a gente já falou aqui no canal em 2 ocasiões. No vídeo sobre a Guerra da Carne e também no vídeo sobre o próprio matadouro. A gente fez um short sobre ele ali também. Então vamos aqui para a calçada. Então o Uberaba, ele começou a se ter essa cara de bairro mesmo ali a partir do século XX. O matadouro já estava consolidado e a gente precisa lembrar que ele ficava longe das áreas residenciais para a época, por isso que ele ficava nesse lugar mais distante, digamos assim. E o matadouro que foi fechado na década de 60 após uma pessoa ser pisoteada pelos touros. Então o Uberaba, ele tinha essa característica de ser um bairro de passagem, ser um espaço muito mais de transição entre pontos da cidade. Hoje não, hoje ele é um bairro extremamente residencial e assim como o Jardim das Américas, ele é bastante plano. Bastante térreo, na verdade. Plano ele não é, porque a gente está vendo que tem várias subidas e descidas, mas ele é extremamente térreo, então você vai ter muito mais residências de um pavimento só ou sobrados. E Uberaba é uma palavra em tupi-guarani, U significa água e verava significa límpida, ou seja, água límpida. Porque aqui também passam rios, a gente precisa sempre lembrar que Curitiba não era canalizada, não era... tinha os seus rios abastecendo e também dando aí a cara
da cidade. Como a gente já falou no JuVV, a gente já falou nos Mercês, a gente já falou no Atuba, em vários outros bairros aqui da cidade. Então, esse é um bairro, como a gente também pode ver, com bastante vegetação. Ele é um bairro, assim como o Jardim das Américas. O Jardim das Américas fica para o lado lá da Avenida das Torres, como a gente mostrou agora, e o Uberaba para cá, embora tenha um pedacinho para lá também, por aquele lado, para o lado de lá da Avenida das Torres. A Avenida das Torres, que por sinal foi importantíssima para a consolidação do bairro. Ali na década de 30, com a industrialização de Curitiba e a necessidade de instalação elétrica, a Avenida das Torres, que ainda era um loteamento mais desocupado, começou a receber essas grandes torres de energia, justamente por estar então ainda também num momento num espaço de desenvolvimento. E ali começou a ter essas instalações que também ajudaram a colonizar, vamos dizer assim, o bairro do Uberaba. A gente já vai dar mais uma passeadinha em outras ruas. E essa Constituição fez com que, obviamente, também aumentasse não só o interesse pelo bairro, mas também os loteamentos crescessem. Aqui a gente tem a Sanepar. Vou mostrar para vocês aqui. Tem a fábrica da Electrolux aqui pertinho também. Além de, como a gente vai ver ali na Salgado Filho, você tem acesso a muita coisa. A gente já vai falar também de algumas características do bairro. Então, como a gente pode ver, é um bairro extremamente residencial e muito, muito bonito. Olha só. Aqui, a média de um aluguel está ali na faixa dos R$ 1.500 e uma residência na faixa dos 350 mil. O metro quadrado vai sair ali entre 4.500 para compra e para aluguel provavelmente em torno de 21, 22. Pode ter alguma variação, como a gente sempre comenta aqui no canal. Perceba que assim também como o Jardim das Américas, o Uberaba é um bairro bem interessante pela questão familiar. Você consegue também ter esses espaços de acesso ao centro de Curitiba, ao aeroporto de São José dos Pinhais, que não fica em Curitiba, mas fica em São José. Você consegue ter acesso também à rodovia que vai para o litoral de Santa Catarina, o litoral do Paraná, e ainda assim consegue ter um ambiente que eu acho assim bem interessante para quem quer criar filhos e tal. Por quê? Porque você tem aqui, olha só, primeiro uma casinha simpática ali, mas você tem essas ruas extremamente residenciais. Isso eu acho que é um ponto muito positivo. A gente sempre fala do crescimento demasiado da capital paranaense e obviamente que à medida em que esse crescimento se avoluma,
a tendência é que você vá para lugares cada vez mais cercados, ou seja, você abandona o caráter residencial e vai para condomínios, enfim, não tem mais aquela organicidade do espaço urbano. Uberaba, Jardim das Américas, o próprio Atuba, são bairros que de alguma maneira estão na contramão dessa tendência, o que eu acho muito, muito, muito positivo, porque é uma forma de você preservar, sobretudo, um ser e estar na cidade de uma maneira que eu acho mais natural. A gente ali que teve a infância nos anos 90 brincava muito mais na rua do que as crianças de hoje. Então aqui no Uberaba você tem essa possibilidade. Agora a gente está chegando na Avenida Senador Salgado Filho, que é um ponto nevrálgico do Uberaba e também de Curitiba, porque ela começa lá em São José dos Pinhais, pertinho do parque, e vai até se transformar ali na continuação da linha verde, e daí para lá da linha verde ela vai se tornar Imaculada Conceição e vai para o Prado Velho. Então aqui a gente iria, mas a gente vai para trás, ali reto você vai em direção ao Prado Velho, ao Matadouro Municipal. Então, ao Guabirotuba, que também já tem bairro aqui no Curitibando. Então, para aquele lado. Para cá, a gente vai entrando cada vez mais no Uberaba, e é o que a gente vai fazer. A gente vai passear agora um pouco pela Avenida Senador Salgado Filho, não só porque ela é importante para o bairro, mas porque aqui acaba sendo um ponto bem importante do Uberaba, porque você tem toda a parte de comércio nele, olha só, nela. Assim como a gente mostrou no Pinheirinho, lá na Avenida Winston Churchill, Uberaba não é muito diferente, ela só não é uma grande avenida com um terminal, como é o caso do Pinheirinho, do próprio Boqueirão, mas a avenida é realmente muito importante. E uma coisa muito importante também, o Uberaba ele é dividido em Uberaba de cima e Uberaba de baixo. Há quem diga que o que divide Uberaba de cima e Uberaba de baixo é a Avenida das Torres, e há quem defenda que é a Salgado Filho. Então, você que é morador do Uberaba, comenta aqui embaixo como que você aprendeu essa divisão. E conta pra gente aqui. E aí, o que você está achando do Uberaba? Veja que é não só residencial, mas também com muita coisa. Você vai ter mercado, você vai ter escola, como a gente falou, você tem acesso muito fácil a vários pontos da cidade, você tem restaurantes, tem até um dos restaurantes mais antigos, um dos bares mais antigos de Curitiba, que é o Armazém Santa Ana, ou Santana, que está aí completando 90 anos, fica aqui no Uberaba, mas lá para frente a gente muito provavelmente não vai chegar nele, mas quem sabe não rola um vídeo em breve com esse ponto tão importante da história de Curitiba. Atravessar aqui. Além de ter, como a gente falou, a Electrolux, que é uma empresa importante, a Sanepar, aqui a parte de comércios variados, você tem farmácia, você tem pizzaria, tem uma padaria maravilhosa também, que eu acho que vale um vídeo em breve. Olha que interessante. E é um bairro que você
que muitas vezes ele passa desapercebido por quem quer visitar Curitiba, quem quer morar em Curitiba, porque ele não é um bairro óbvio. E isso é bem interessante, porque isso valoriza os aspectos residenciais do bairro e faz com que ele seja um pouco mais em conta, por exemplo, do que o Jardim das Américas. Uma coisa também bem interessante do Uberaba é isso aqui. A gente vai ver, ou se você passar de carro por aqui, você vai perceber que existem vários centros comerciais ao longo de toda essa avenida, de toda a Salgado Filho. Ou seja, independentemente de onde você esteja no bairro, você consegue acessar esses pontos de comércio, o que não só é algo muito positivo, mas também te faz muitas vezes nem precisar ir para o centro. Isso é bem legal, sobretudo naquela correria do dia a dia. A Salgado Filho também é uma excelente opção para quem vem, sei lá, de São José dos Pinhais ou às vezes até do Boqueirão, como via de acesso à região central, que você foge da Marechal Floriano e você foge da Avenida das Torres. Ou seja, você tem um trânsito descentralizado e com muito menos congestionamento. Você não pega congestionamento aqui, na verdade. Você vai pegar um trânsito um pouco maior por conta do fluxo, obviamente, mas você não pega congestionamento, a não ser que tenha acontecido algum acidente, alguma coisa assim. Fora isso, em geral, é muito mais tranquilo. Quem acompanha o canal vê que a gente faz diversos vídeos aqui. E mesmo na Salgado Filho, a gente tem verde, olha só. O que para mim é um ponto positivíssimo, que vocês sabem que a gente aqui no canal gosta bastante da questão da natureza. E aí, o que você está achando do Uberaba? Já comenta pra gente aqui. Comenta também que outro bairro de Curitiba não óbvio você gostaria de ver aqui no Curitibano, que a gente vai colocando aí na nossa lista dos bairros. E como a gente falou, o Uberaba ele não é só essa região daqui. Você passa a Avenida das Torres, pro lado ali do Jardim das Américas, você também tem um pedaço do Uberaba lá, ou seja, ele é realmente bem grande. Olha aqui, também mais um pouquinho, uma parte bem bonitinha. Outra coisa, ele vai fazer também divisa ali com o Boqueirão. Então, também você tem fácil acesso às facilidades do próprio Boqueirão. Vou olhar um pouquinho para cá, olha. Atravessar aqui rapidinho. Como eu falei, ele realmente não é um bairro plano, mas ele é um bairro muito bonitinho. É um bairro também com muitos condomínios fechados, então você também consegue encontrar muitos desses condomínios pelo Uberaba, assim como Jardim das Américas. Ele tem um pouco desse DNA também do Jardim das Américas, como a gente já comentou alguns vídeos atrás. Recentemente a gente fez um vídeo sobre a questão de se é ou não seguro você andar em Curitiba à noite. E o Uberaba, ele é um bairro que ele tem essa parte mais central e ele tem uma parte
mais periférica também, que fica para um outro lado. Então, toda essa via mais central, ela é muito tranquila de você caminhar, de você ter uma vida ativa mesmo no bairro. Então você pode caminhar tranquilamente por ele. A gente vai entrar na rua aqui do ladinho, para a gente sair um pouquinho aqui da Salgado, mas a gente queria mostrar para vocês como que é essa região aqui. Uma coisa também legal é isso aqui. Você tem pracinha, então você pode, não tem tantas praças como o Jardim das Américas, mas você tem aqui um espaço bem legal de convivência para aproveitar um dia como esse, um domingo como esse, em que a gente tem 7 graus de temperatura e 6 de sensação térmica. Olha só, vamos ver aqui uma coisa, eu não conheço essa pracinha. É o Jardinete Moema Espínola Araújo. Ele foi feito em 2022, olha só, na época da pandemia. Então, a gente passa por aqui com frequência e eu não tinha reparado ainda nesse jardinete. Então é um espaço aí a mais aqui no Uberaba. Vamos olhar mais um pouquinho aqui. Então aqui a gente consegue ver que existem também casinhas mais tradicionais e bairros antigos de Curitiba. Você tem essa percepção dessas duas realidades. De um lado, a tradição das casas antigas, dos moradores mais antigos, e do outro, casinhas novas. Quem não gosta dessas viradinhas que a gente dá às vezes mais bruscas, teve agora uma tontura aí. Vamos ver onde é que a gente vai sair. Olha só, a gente saiu num ponto que eu particularmente não conhecia do bairro, olha só, e um ponto bem alto. Então ali está a Avenida das Torres, e aqui a gente consegue ver outros pontos do bairro e também da cidade. Lá embaixo, a Salgado Filho, araucárias, muito verde, e a cidade acontecendo e vivendo. Olha que passeio bacana, eu espero que vocês tenham gostado tanto desse passeio quanto a gente gostou. Confesso que foi um passeio diferente, que a gente saiu mais uma vez sem rumo aqui pelo bairro e descobrindo coisas novas, descobrindo um pouco mais aqui da capital paranaense. Esse é mais um bairro aqui da nossa geografia afetiva de Curitiba. E conta pra gente que outros bairros de Curitiba você gostaria de ver aqui no canal. Já se inscreve se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!